Bom dia, crianças! Mais um dia de aula. Hoje, dia 17 de novembro de 2020. Nossa aula ainda de língua portuguesa. Estamos na continuidade do nosso projeto. Hoje, nós já vamos para a etapa 3, tá bem? Lá do nosso material do Ler e Escrever, na página 138. Então, ontem, vamos retomar um pouquinho. O que nós fizemos ontem? Nós fizemos a leitura do texto científico sobre a cigarra, grifamos informações importantes que chamaram a nossa atenção, né? E os 3 últimos parágrafos eu deixei para que vocês fizessem isso na forma de tarefa, né? Grifando as informações que vocês achavam mais relevantes, importantes sobre as crenças em volta da cigarra, né? Agora, hoje, o que nós vamos fazer? Nós já vamos dar um passinho a mais, né? Para mais perto do verbete, porque vocês se recordam que o nosso objetivo deste projeto, Incríveis Animais Pequenos, é, ao final, né, do projeto, escrevermos verbetes sobre os insetos que vocês mais gostaram durante o caminho, né, que nós percorremos estudando esses animais. Então, o objetivo é escrevermos verbetes. Só que a gente não pode escrever um verbete do nada, né? Então, por isso que nós estamos lendo vários textos científicos, né, sobre vários animais, porque a partir dessa leitura, desses grifos, né, que nós estamos fazendo, dessa seleção, né, de informações que nós estamos fazendo durante a leitura, é a partir daí que nós vamos ter material para escrevermos os nossos verbetes daqui a pouco, tá? Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos ler, sim, mais um texto científico sobre um inseto muito curioso, né? Que é o bicho-pau. Nós vamos ler sobre este inseto e vamos selecionar informações, como que a gente já vem fazendo, né? Selecionando informações importantes. Mas agora o nosso foco, né, está voltado para o verbete. Então, vou dizer quais são as características então desse verbete. Já falei lá no início do projeto, mas vou retomar. Então, quais são as características desse verbete, desse tipo de texto? O verbete, né, o de enciclopédia, né, que nós estamos estudando, porque tem verbete de dicionário também, tá? Mas o nosso aqui é o de enciclopédia. Então, os verbetes são textos curtos, né? Objetivos, que tratam de um assunto, de assuntos específicos, eles são diretos, tá? Então, é um texto claro, não fica enrolando sobre as informações trazidas ali. Lembrando que é um texto informativo, né? Até de cunho científico. Então, nós estamos aqui tratando de um verbete de enciclopédia sobre insetos. Então, o que precisa ter neste verbete? O nome do animal, o nome científico, o tempo de vida dele, o que ele come, onde ele vive, algum hábito, né, que ele tem, seja bem característico, né? Por exemplo, lá da cigarra, que ela canta, na verdade é um macho que canta, né? Aí nós temos lá no tatuzinho bola, que ele... Por que é tatuzinho bola? Porque ele fica na forma de uma bolinha. Aí nós vimos lá a formiga, né? Que ela é vista como algo inconveniente, mas ela também tem os seus benefícios de ajudar o solo, né, para o plantio. Então, são informações diretas, objetivas, específicas sobre o animal, tá?
Então, é isso. Então, a gente não vai ficar aqui colocando informações adicionais ou até muitas informações que expandam esse assunto e não fique ali direto no animal, certo? Por exemplo, nós começamos a falar do bicho-pau e aí, ao invés de falar, né, onde ele vive, o que ele come, o seu tamanho, se ele tem algum hábito característicos, a gente vai além disso, a gente já começa a falar que a árvore aonde ele costuma ficar é bela, ela é cheirosa, né? A árvore, aí depois os pássaros com seus bater de asas. Vejam que essas informações são não vão fazer falta se você não colocar, não é? Porque esse não é o objetivo e não é a função do verbete. Então, o verbete você fala claro, direto e de maneira específica. O bicho-pau, ele é um inseto, ele vive aqui, ele come isso, o tamanho dele é este e, certo? Rápido, direto e específico. Não fica colocando, a gente fala, não fica floreando o texto, porque tem texto para isso, já não é o caso do verbete, tá bem? Eu espero aqui, nessa minha explanação, ter sido assim, clara, né? Que vocês tenham conseguido entender as características do verbete. Nós vamos entender melhor quando nós lermos um verbete, tá? Mas já estou adiantando as características desse texto. Então, nós vamos fazer hoje, selecionar informações deste texto aqui, que posteriormente nós vamos usá-las para escrevermos um verbete sobre o bicho-pau, tá bem? Então, vamos à nossa aula de hoje. É o bicho-pau, tá? O nosso inseto de hoje, ó. Então, é a nossa atividade 3A, ler, vamos ler e selecionar informações, o que a gente já vem fazendo, tá? E essas informações aqui terão que ser específicas, né? E objetivas. Então, tudo que disser, né? A respeito do bicho-pau, tá? Nós vamos grifar, nós vamos selecionar, tá bem? Bom, então o bicho-pau, né? A gente já pode pensar, por que será que ele chama bicho-pau, né? A foto eu acho que responde um pouco já a nossa pergunta, né? Vocês têm nas mãos aí o livro de vocês, podem olhar bem de pertinho e vejam que esse inseto, ele se assemelha, parece muito com um graveto, né? Com um pauzinho mesmo, um galinho de árvore, né? Então, por isso que ele tem esse nome. A gente já consegue pensar, né, a ter respostas a partir da foto, né? Então, o bicho-pau talvez ele tenha esse nome por ser parecido mesmo com um graveto, pedacinho de galho de árvore, né? E tudo mais. Eu nunca tinha visto um de perto, até que apareceu um dia um aqui na minha casa, na área. Olha, que experiência. Ele é grande, que parecia aqui em casa realmente era grande, acho que tinha uns quase 15 centímetros, né? E é muito interessante esse inseto aqui, porque o cachorro daqui de casa nem quis conversa com o bichinho, com o inseto. Passou longe, cheirou assim, mas eu acho que o inseto se sentiu ameaçado, né? E eu acho que quem teve mais medo foi o cachorro, que saiu de perto. Mas é muito interessante ver não sei quem já viu, né, esse inseto. E eu achei isso, nossa, é muito interessante mesmo. Fiquei bem surpresa. Uma vez só que eu vi, não vi mais, né? Mas fiquei assim, bem assustada, viu? Porque eu nunca tinha visto um bicho-pau assim de perto, né? Tão assim, sem ser por foto, né? Mas então vamos lá. Bicho-pau. Aqui vamos acompanhar quantos parágrafos tem o nosso texto. Eu dobro para pegar melhor, ficar mais visível na câmera e fica
assim, né? Acho que fica melhor. Bom, vamos lá então. Ele tem o nosso... Gente, não vai dar certo, meu Deus. Deixa eu abrir aqui, eu acho que fica até melhor assim, né? Vamos lá então. Aí, melhorou. Quantos parágrafos tem o nosso texto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 parágrafos compõem o nosso texto, certo? Então, nós vamos retirar de cada parágrafo informações extremamente relevantes que se direcionam, né, que digam a respeito do bicho-pau, certo? Então, vamos lá. O inseto conhecido como bicho-pau recebe esse apelido devido à semelhança que possui com um fragmento de madeira, podendo também ser confundido com uma folha seca balançando ao vento, né? Então, isso é muito interessante, muito importante. Então, por que se chama bicho-pau esse inseto? Né? Ele recebe esse apelido devido à semelhança que possui com um fragmento de madeira, né? Então, vamos grifar. O inseto conhecido como bicho-pau recebe esse apelido devido à semelhança que possui com um fragmento de madeira, né? É um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo imobilizado no galho de uma árvore ou em pequenos arbustos, sem ser percebido. Então, aqui nós queremos, interessante, como é que ele se defende, né? A defesa dele. Então, ó, é um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo imobilizado por muito tempo, né? Isso é importante, muito tempo imobilizado no galho de uma árvore. Para não ser apanhado por seus predadores, que são principalmente as aves, utiliza-se da camuflagem e de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Seu nome científico é Phasmatodea, né? Bom, então aqui ele continua falando sobre a defesa, né, do bicho-pau. Então ele não agride outros insetos, mas ele se defende ficando imóvel, né? E também, como é que ele se defende? Utiliza-se da camuflagem, né? Então, é um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo imobilizado no galho de árvores. Utiliza-se da camuflagem e de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Então, vejam, além da camuflagem, dele ficar quietinho, parado no galho da árvore, ele solta uma substância leitosa, né? O que é leitosa? A gente lembra de leite, né? E é isso mesmo. E essa substância, ela não tem cheiro agradável, ela é repulsiva, ela manda para longe. O predador não consegue chegar perto do bicho-pau, né? Então, tem duas formas de se defender, né? A camuflagem, porque aí o predador não vai saber onde ele tá, porque vai se confundir, achar que é galho de árvore. E também ele solta essa substância que afasta, né? Pelo cheiro, né? Por isso que diz que é repulsiva, né? Que manda para longe. Outra informação muito importante, seu nome científico é Phasmatodea, certo? Bom, então aqui tem informações importantes no primeiro parágrafo. O que nós grifamos no primeiro parágrafo? O porquê ele tem esse nome e como é que ele se defende dos predadores, né? E também a terceira informação foi o seu nome científico. Estão vendo? Informações que todas dizem respeito ao bicho-pau, né? Segundo parágrafo. O bicho-pau se reproduz através de ovos, que são lançados pela fêmea em várias direções. Então,
Isso aqui é muito importante, né? Como é que ele se reproduz? É uma informação que nós temos que saber quando queremos conhecer um animal, né? Então, o bicho-pau se reproduz através de ovos que são lançados pela fêmea em várias direções. Assim, os recém-nascidos podem se disseminar em muitas regiões e longe da mãe, que simplesmente os largam na terra. Então, a mãe joga e vai embora. O bicho-pau leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. Então, vamos grifar. Leva bastante dias, né, gente? A partir deste momento, o bicho-pau é denominado de ninfa e sua aparência já é bastante parecida com a de um inseto adulto, né? Então, o que é relevante aqui para nós? Que o bicho-pau, ele se reproduz através dos ovos, né? Lançados em várias gerações pela fêmea, e ele leva de 100 a 150 dias para sair do ovo, certo? Aqui é interessante dizer que ele também é bastante parecido com a do inseto adulto, né? Então, ó, a partir desse momento que ele sai do ovo, ó, a partir deste momento já é bastante parecido, né? Então, a partir desse momento, sua aparência já é bastante parecida com a do inseto adulto. Aí, tá? Complementamos, então, ali a informação sobre quando ele sai dos ovos, né? Muito bem, vamos seguir mais um pouquinho. Terceiro parágrafo. Foi observado que algumas espécies exibem o comportamento de se jogar ou pular ao serem tocados. As fêmeas dessa espécie, quando ameaçadas, podem abrir as asas e fazer um barulho. Já os machos, por possuírem asas maiores, voam quando se sentem ameaçados. Então, até aqui nós estamos falando, está explicando mais, de uma maneira mais minuciosa, né? Como é a defesa do macho e da fêmea. Então, isso acredito que a gente não precise colocar no verbete, porque lá no início nós já marcamos qual é a defesa principal do bicho-pau, né? Seja fêmea ou macho, é a camuflagem e a substância leitosa. Viram que aqui está especificando, né? Está está colocando a informação sobre a defesa de uma maneira mais como que eu posso dizer para vocês assim? Está explicando ainda mais, né? Então, isso não é necessário, porque nós já citamos qual é a defesa do bicho-pau. Então, vamos seguir, ó. Uma defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados. E antes da fase adulta, quando ainda são ninfas, a perna perdida pode crescer novamente. E isso é interessante a gente colocar, né? Porque é algo curioso. Isso interessante. Então, ó, uma defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados, né? E antes da fase adulta, ó, quando ainda são ninfas, então a gente não precisa grifar isso, quando ainda são ninfas, porque a gente já colocou antes da fase adulta. A perna perdida pode crescer novamente. Então, se ele for tocado quando jovenzinho, a perninha volta. Se já for adulto, a perna não volta, ele perde a perna, né? Então, penúltimo parágrafo. Na fase adulta, os machos são diferentes das fêmeas. São menores, mais magros e possuem asas. Os machos vivem cerca de 18 meses. Isso é muito interessante, ó. É importante, né? Uma informação importante, tempo de vida. Os machos vivem cerca de 18 meses, enquanto as fêmeas sobrevivem por mais ou menos 30 meses. Então, nós colocamos aqui, ó, os machos vivem cerca de 18 meses, as fêmeas por mais ou menos 30 meses, certo? No Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros.
Então, no Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros. Tamanho, informação importante sobre o bicho. Estes insetos preferem a vida noturna. Então, é um hábito deles, lembram-se, né? Seu meio ambiente natural são as florestas tropicais. Então, o que é isso aqui? O habitat dele, que também temos que colocar. Seu meio natural são as flores tropicais, nas quais são encontrados entre as folhas da vegetação local, né? Então, aqui vem uma informação adicional. Último parágrafo. O bicho-pau se alimenta de ervas, folhagens e rebentos. Isso aqui não é a alimentação dele, então nós temos que grifar. Por isso, nas regiões urbanas, ele pode ser visto em goiabeiras ou em pitangueiras, né? Então, tá justificando aonde ele vai ser encontrado na região urbana. Então, é informação adicional, né? Então, o mais importante aqui é o que ele come, já grifamos. E por último, apesar disso, ele nunca se multiplica o bastante para arruinar a agricultura. Então, também é importante, né, isso, sobre o bicho-pau, que ele não é nocivo, né, de nenhuma forma à agricultura, né? Porque ele não se multiplica bastante para causar nenhum prejuízo. Então, apesar dele viver lá nas pitangueiras, goiabeiras e tudo mais, ele não é prejudicial porque ele não tem grandes quantidades, né? Então, ó, ele nunca se multiplica bastante para arruinar a agricultura, certo? Então, o que nós fizemos aqui? Grifamos as informações mais relevantes e importantes, né? Que dizem respeito do bicho-pau. E essas informações que nós grifamos aqui, com elas que nós vamos fazer o verbete na próxima aula, certo? Bom, agora no próximo vídeo, para esse não ficar muito extenso, eu vou passar a tarefinha para vocês, tá bom?